A paz do Senhor, meus queridos, que as bênçãos do Eterno estejam sobre vossas vidas, sobre vossas casas, sobre vossas famílias. Sou grato a Deus por mais esse dia, por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu pela sua graça e misericórdia. Eu queria trazer uma pequena reflexão da parte do nosso Deus para a sua vida. Quero falar um pouco da história de Daniel. Ele era de uma família nobre e ainda era muito jovem quando foi separado de sua família junto com outros companheiros. Foi levado como escravo para o palácio do grande rei Nabucodonosor. A história poderia caminhar em um rumo diferente ao que tudo indica, mas na verdade ela trilha para uma vida de oração. Um exemplo, certamente conhecemos a história. Daniel amava a Deus, era fiel em suas devoções a Deus, concedeu Deus inteligência, sabedoria, e ele e os seus companheiros, como está em Daniel capítulo 1, no versículo 17. Quanto a 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e toda visão e sonho. Então Daniel, ele tinha uma vida de constância, oração. Nesse meio termo, Daniel se torna muito influente ao ponto do rei o nomear governador da Babilônia. Nós vamos ver lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 47. Ainda assim, Daniel foi sentenciado à morte. Um decreto foi assinado pelo rei e Daniel se enquadrava nos que deviam morrer. Por qual motivo? Pelo motivo de que pelo período de 30 dias não se podia adorar a ninguém, apenas o rei. E ao saber do decreto, o que ele fez o que sabia fazer, como está em Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E como antes costumava fazer, 3 vezes ao dia, ajoelhou, orou, deu graças diante do seu Deus. Ora, você percebe a palavra costumava, né? Nesse texto, costumava. Então, era costume de Daniel orar. E isso tem que ser uma coisa aplicada em nossas vidas. Tem que virar costume na nossa vida em adorar a Deus. E a consistência em que podemos aprender com Daniel no momento mais difícil, ele fez o que costumava fazer. O que Daniel costumava fazer? Quando temos constância em nossas vidas de oração, não somos abalados por circunstâncias externas. Mas é uma regra orar 3 vezes ao dia. Então, não mais será que temos orado ao menos uma vez em nosso dia. Daniel tinha constância, Daniel tinha costume de orar, de ter uma vida de oração com Deus. Porque consequentes, Deus livrou Daniel da sentença de morte.
quando jogado na cova dos leões, nenhum dano sofreu. Em nome de Deus foi glorificado. Como está em Daniel capítulo 6, versículo 25 e 26. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens temam e reverência o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas dos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Veja, Daniel examina as escrituras. Outra marca que podemos notar na vida de Daniel: era um estudioso da palavra. Ao examinar o livro de Jeremias, ele entende que o seu povo sofreria 70 anos e que Daniel faz ele interceder a Deus com o coração em súplica e jejum. Então veja, precisamos aprender com Daniel que precisamos interceder por nosso povo, que precisamos interceder pela nossa casa, que precisamos interceder pelo casamento, que precisamos interceder pelos nossos filhos, que nós podemos interceder que haja quebrantamento de coração. Então nós vemos Daniel intercedendo em prantos, pois ele se coloca na brecha e sentiu a dor pelo seu povo, e o seu coração estava a orar por sua gente, como está em Daniel 9:3. Nós precisamos sentir isso ao intercedermos por nossa nação, por nossa casa, por nossa família, por nossa empresa, por nosso relacionamento e por tudo aquilo que formos fazer. Porque as demais, você percebe que a oração, jejum e leitura da Bíblia caminhavam juntos. Daniel examina as escrituras e, ao fazer isso, entendeu que precisava suplicar e jejuar pelo povo. E ele teve então revelação, olha aí, ele teve revelação sobre o que viria a acontecer. Existem conexões na oração e no entendimento das escrituras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesta época Daniel percebe que muitos judeus permanecem na Babilônia e não voltaram para Jerusalém. E os que voltaram encontraram apenas ruínas e por isso desistiram de reconstruir o templo. Daniel então ora e jejua pelo seu povo, aleluia, e pede urgência de Deus, como está em Daniel capítulo 9, versículo 19. Senhor, olha a oração de Daniel: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demore, pois a tua cidade e o teu povo levam teu nome. Então veja que no versículo 24, nós vamos ver, olha aí que vamos ver: antes de clamarem, eu responderei, e ainda não estarão falando, e eu ouvirei. Então veja, descobrimos que sua oração é prontamente respondida. Deus envia um anjo enquanto Daniel estava confessando o pecado do seu povo. E essa é uma promessa linda que temos, de que algumas de nossas orações serão respondidas rapidamente. Foi o que aconteceu em Daniel.
65:24, que citamos esses dias. Antes de clamarem, eu responderei, e ainda não estarão falando, e eu ouvirei. Para isso, precisamos de constância, assim como Daniel vivia uma vida de constância em oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Precisamos aprender a ter o nosso tempo diário constante com Deus. Que você venha a cada dia aprender com Daniel, que nós temos que orar constantemente, orar sem cessar, orar sem esmorecer. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e que Deus possa abençoar a sua família, em nome de Jesus. A paz de Cristo, que Deus os abençoe.